Para essa aula, pessoal, eu vou utilizar o livro do Mencken e o livro do Varia de Microeconomia, e aí na tela está aparecendo para vocês a pintura de Tarsila do Amaral, de 1933, com o nome de Operários, que é bem oportuno para a nossa teoria. O estudo da teoria da produção apresenta grande importância, uma vez que os seus princípios gerais proporcionam a base para a análise dos custos e da oferta dos bens produzidos. Além disso, tais princípios são peças fundamentais para a análise dos preços e do emprego de fatores, assim como da sua alocação entre os diversos usos alternativos na economia. A teoria da produção, caros alunos, serve de base para a análise das relações existentes entre produção e custo de produção. Em uma economia moderna, cuja tecnologia e processos produtivos evoluem diariamente, o relacionamento entre produção e custo de produção é muito importante na análise da teoria de formação de preços. Caros alunos, um outro papel desempenhado pelo estudo da teoria da produção é aquele que mostra que ela também serve de apoio para a análise da demanda da firma com relação aos fatores de produção usados pelas firmas. E neste vídeo, dando continuidade à teoria, vamos falar sobre a maximização de lucro no longo prazo. Neste vídeo, pessoal, completamos nossa análise da função de produção no curto prazo, na qual um dos fatores, o trabalho, é variável e o outro, o capital, é fixo. Agora, nós voltamos ao longo prazo, no qual tanto o trabalho quanto o capital são variáveis. A empresa pode, então, produzir de vários modos, combinando diferentes quantidades de trabalho e capital. Veremos como uma empresa pode escolher entre combinações de trabalho e capital que gerem a mesma produção. Se a empresa fez as escolhas ótimas dos fatores 1 e 2, o valor do produto marginal de cada fator deve ser igual ao seu preço. Na escolha ideal, os lucros das empresas não podem aumentar, alterando o nível de qualquer entrada. O argumento é o mesmo utilizado para as decisões de maximização de lucro do curto prazo. Essas duas condições nos dão duas equações, as duas que eu mostrei para vocês no slide anterior, com duas incógnitas, x1 estrela e x2 estrelas. Se soubermos como os produtos marginais se comportam, como uma função de x1 e x2, seremos capazes de resolver a escolha ótima de cada fator como uma função dos preços. Vamos estudar agora, caros alunos, a maximização de lucro de longo prazo graficamente. Permita que as empresas variem, então, os dois insumos, aqui representados por x1 e x2. Como vocês podem ver, níveis maiores do insumo 2 aumentam a produtividade do insumo 1. Na função mais baixa, temos x2', na função verde, que é intermediária, temos 2x2', e na função mais alta temos 3x2'. O que podemos observar é que o produto marginal do insumo 2 está diminuindo. Podemos analisar isso observando o gap entre as curvas de produção. Como vocês podem ver no gráfico, quando eu aumento a quantidade de insumo 2, x2', eu aumento a quantidade produzida de maximização de lucro. Mas esse aumento, pessoal, é cada vez menor. Ou seja, o produto marginal da entrada 2, ou seja, do insumo 2, está diminuindo, como vocês podem ver no gráfico. Podemos juntar agora a função de isolucro no gráfico e obter a maximização de lucro para cada função. Como vocês podem ver, as bolinhas vermelhas representam a maximização de lucro de longo prazo. Y estrela representa a maximização de lucro de longo prazo. X1 estrela é a quantidade de insumo 1 em função de x2', que é o insumo 2. Como podemos ver, a receita marginal é igual ao custo marginal para todos os insumos. Nesse caso aqui, x1 e x2.
Para descontrair um pouco, eu vou utilizar um episódio de um desenho muito antigo chamado Bob Esponja para falar para vocês sobre o uso de fatores e a maximização de lucro. Depois que o senhor Sirigueijo criou acidentalmente um grande buraco na parede do seu estabelecimento, um cliente confunde o buraco com drive-thru através da janela e coloca a sua ordem. O senhor Sirigueijo, sendo o mais experiente dos negócios, adiciona rapidamente um menu e sistema de microfone para facilitar a movimentação do novo drive-thru. Drive-thru. Seu Sirigueijo, o que está fazendo? Olá, Bob Esponja. Eu estou usando essa pasta de dente velha que eu achei para tapar um buraquinho na parede. Ei, olha, seu Sirigueijo, um pequeno buraco na parede virou um médio buraco na parede. O quê? Cuidado aí. Ei, vocês puseram um drive-thru? Rapaz, eu não sei como não pensei nisso, mas é uma grande ideia. Vamos instalar um drive-thru. Vou querer fritas médias, um hambúrguer de siri grande e uma bebida média. Já vai sair, senhor. Isso deve resolver. Obrigado e volte sempre. Olá, Lula Molusco. Seu Sirigueijo, eu estou ficando cansado de ir pra lá e pra cá. Acho isso exaustivo e uma perda de tempo. Problema resolvido. Um hambúrguer de siri grande com fritas, por favor. Com fritas, tá certo. Vai sair caprichado, senhor. O quê? Estão fechados? Só agora ela me diz isso. Uou, opa! Ei, seu bobalhão! Você vai ter que trocar isso. Lamento por isso, cara. Isso é legal. Mas você vai ter que pagar o prejuízo. Um combo de siri pra viagem. Entrega aqui em cima. É claro, Larry. Ou talvez não. Pronto, problema resolvido. Escuta, por que essa demora, hein? Até quando vamos ter que esperar? Estamos esperando a hora! Ainda estamos no nosso quintal. Ué, o que é isso aqui? Uma multa? Uma multa? Por que eu te daria uma multa, hã? Ah, já sei. Que tal por transformar a cidade toda num estacionamento? Que... Relaxa, homem, é só meu pedido. Quero 2 hambúrgueres de siri e fritas de alga pra viagem. Eu não espero em filas. Senhor prefeito? Eugene Sirigueijo. Senhor prefeito? A cidade toda parou porque seu drive-thru está muito lento. Aí está, viu? Agora temos 2 drive-thrus, 2 filas e vou faturar ao dobro da velocidade. Isso deve funcionar perfeitamente. Depressa, Bob Esponja. Tenho mais 26 pedidos. Ei, vê se toma cuidado aí, tá? Eu acabei de pintar isso aqui. E eu acabo de pintar isto aqui. E eu tô vendo que você usou tinta brilhante. Tem gente pra todo lado. Seu Sirigueijo. Ah, para trás. Leve o Lula Molusco e não eu. Oh, oi, pessoal. Não se preocupem. Eu vou resolver isso. Ei, alguém está comendo batata frita? Aqui nesse episódio, pessoal, o senhor Sirigueijo resolveu investir em X2. Ele aumentou a quantidade de capital, comprou mais máquinas, fez um furo na parede e não investiu em X1, que é a mão de obra. Bom, aí deu confusão total. O senhor Sirigueijo, mesmo com toda a experiência, precisa assistir essa aula de teoria da firma. Vamos falar agora sobre a troca entre insumos na produção. Vamos ver as isoquantas. A isoquanta significa igual quantidade e pode ser definida como uma linha na qual todos os pontos representam combinações dos fatores que indicam a mesma quantidade produzida. Podemos ver que
A isoquanta é, na verdade, uma curva ou linha de indiferença de produção. Por essa razão, a isoquanta é também denominada linha de igual produção, linha de isoproduto ou ainda curva de indiferença de produção. Essa isoquanta é a representação gráfica do conjunto de pontos que identificam a mesma quantidade produzida, pessoal. Portanto, a isoquanta ou linha de igual produção é a representação gráfica de uma tabela de igual produção. Aqui nesse gráfico, pessoal, estou mostrando uma versão simplificada da firma, com apenas dois fatores, digamos, quantidade de capital e quantidade de trabalho. Y aqui representa a produção. Então, pessoal, quanto mais distante a curva, maior é a produção. Então, aqui Y0 tem uma produção, Y1 outra produção maior em quantidade. E ao longo dessa curva, eu tenho a mesma produção. Por exemplo, em todos os pontos da curva Y0, eu tenho a mesma quantidade produzida. A única coisa que muda na curva, pessoal, é a proporção de cada insumo utilizado na produção. Nesse vídeo, pessoal, vocês estão vendo um restaurante em Boston, o nome dele é Spice. Ele usa robôs para cozinhar a comida para os seus clientes e pode cozinhar a refeição em 3 minutos ou menos. Os clientes desses restaurantes fazem pedidos de forma eletrônica. O único trabalho humano utilizado na cozinha é o gerente de praça, responsável por adicionar coberturas, gratinar e fazer a apresentação. O preço das tigelas é inferior a $8. Aqui, pessoal, vemos um exemplo de substituição de mão de obra por capital. Tema esse que entraremos agora. Quando eu substituo um fator de produção por outro, eu estou falando de taxa marginal de substituição técnica, a TMS ou TMST. Essa taxa é a proporção de substituição dos fatores de produção, exemplo, X1 e X2, que aparecem no gráfico para vocês, que permite manter a mesma produção, o mesmo nível de produção. Então, se eu pular do ponto A para o ponto B, eu permaneço com o mesmo nível de produção. Eu só estou trocando um insumo X1 pelo outro insumo X2. Caros alunos, havendo dois insumos que possam ser alterados, um administrador deve considerar a possibilidade de substituir um pelo outro. A inclinação de cada isoquanta indica o volume de cada insumo que pode ser substituído por determinada quantidade do outro insumo. Quando o sinal negativo é removido, a inclinação passa a ser denominada taxa marginal de substituição técnica. A taxa marginal de substituição técnica do trabalho por capital é a quantidade que se pode reduzir o insumo capital quando se utiliza uma unidade extra do insumo trabalho, de tal forma que a produção seja mantida constante. A TMS ou TMST mostra como os produtores substituem um bem pelo outro, mantendo o nível de produção constante. A taxa marginal de substituição técnica do trabalho por capital é a quantidade que se pode reduzir o insumo capital quando se utiliza uma unidade extra de insumo trabalho, de tal forma que a produção seja mantida constante. A taxa marginal de substituição técnica, TMST, mostra como os produtores substituem um bem pelo outro, mantendo o nível de produção constante. Estando o trabalho no eixo das abscissas, a TMST traduz quantas unidades de capital eu tenho que aumentar para poder diminuir a quantidade de trabalho numa unidade e manter o mesmo nível de produção. Obtemos, pessoal, a taxa marginal de substituição técnica diretamente a partir das derivadas parciais da função de produção. A taxa marginal de substituição técnica x2 x1 é igual à derivada da função de produção em relação a x1 dividido pela derivada da função de produção em relação a x2. Bom, por esse vídeo é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido e que tenham se divertido com o exemplo que eu usei do Bob Esponja. Até breve!